Olá pessoal, você consumidor está satisfeito com a atuação dos PROCONs? Aliás, você já precisou recorrer aos PROCONs por algum motivo? Se não, saiba que os consumidores aqui em João Pessoa podem recorrer a 4 PROCONs, um municipal, um estadual, um do Ministério Público e outro da Assembleia Legislativa. Seria pouca reclamação para muitos PROCONs? Somente o PROCON do Estado registrou um aumento de 24,75% no número de demandas este ano. Para a gente tentar entender como funcionam esses órgãos e a importância deles na relação de consumo, estamos aqui nos estúdios com a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana, e o advogado e professor especialista em Direito do Consumidor, Odon Bezerra. Tudo bom, Odon? Tudo bom, Kessia? Tudo bem. Antes da gente começar o debate sobre o PROCON, os PROCONs, são muitos, né, Odon? A gente vai dar uma informação aqui que a Justiça Federal da Paraíba suspendeu hoje o aumento das alíquotas de PIS e COFINS que incidem sobre os combustíveis. A ação é do Sindicato do Comércio Varejistas e Derivados de Petróleo da Paraíba e gerou, Odon, uma certa polêmica para alguns sites nacionais, o G1, o UOL, disseram que essa medida serve para todo o território brasileiro, mas na medida que a gente leu a liminar, afirma que é só no território da Paraíba. Explica aí para o consumidor para que fique bem esclarecido em relação se é só na Paraíba mesmo, se é uma liminar permite isso ou é em território nacional. Olha, eu vou tentar, Fábio, ser menos técnico e procurar passar para a população, ver se ela consegue entender. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata de ações coletivas. E quando se trata de ações coletivas, vamos dizer que seria uma ação e ela que fosse de direito difuso. Então, o efeito dessa decisão seria erga omnes, traduzir, para todo mundo. Então, ela se estendia para outros estados da federação. Quando é uma ação coletiva, de direito coletivo, o efeito dessa decisão é ultra partes, só beneficia aquelas pessoas que estão dentro daquela categoria, classe. Então, qual o problema dessa liminar não se expandir para o resto do Brasil ou se limitar ao estado da Paraíba? Entendo eu, não vi o processo, não vi a decisão do juiz, mas eu procurei memorizar ou entender, seria pela limitação do sindicato. Então, se o sindicato foi o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis aqui da Paraíba, então o efeito, ou seja, entre aspas, a jurisdição desse sindicato seria única e exclusivamente para o estado da Paraíba. Essa é uma questão extremamente polêmica, né? Então, se resume isso dentro do direito. Já que foi um sindicato, vai se manter na onde ele tem a sua atuação. Kessia, tudo bom? Tudo bem, Kessia, Fábio. continuando a colocar combustível nessa polêmica, a gente percebeu que dessa vez as reclamações, o desespero tem sido dos donos dos postos que eles têm sido, vamos dizer assim, pressionados pelos PROCONs. O PROCON municipal fez pelo menos umas 50 autuações contra postos por conta do aumento abusivo antes dos 2 impostos e mais ou menos uns 50 foram autuados. Como é que é essa relação de preço, como é que o consumidor pode entender essa lógica dos preços dos combustíveis aqui em João Pessoa ou estendendo em toda a Paraíba? Pois não, Fábio. O PROCON Estadual da Paraíba, ele também fez várias autuações, tanto auto de infração, no caso, aos postos de combustíveis que nós encontramos o preço já aumentado, mesmo sem receber uma nova carga de combustível, nós autuamos. Aqueles que ainda estavam praticando outro preço, mas que não estavam, tiveram como comprovar, não tinha nota fiscal, nós notificamos para que eles apresentem e a gente verifique. Realmente, nesse caso, que foi o caso do PROCON Municipal, no nosso houveram 7 autuações. E nós também fomos atrás das distribuidoras. Por quê? Porque o próprio sindicato ele disse que a distribuidora também tinha combustível e ela já repassou com preço mais alto. Então, o PROCON do Estado da Paraíba não pegou apenas os postos, mas pegou sim também todas as distribuidoras. E nós já, eu não sei te precisar, mas nós já tínhamos mais de 40 postos autuados aqui, não só em João Pessoa, mas também em outros municípios do estado da Paraíba. Kessia, nesse caso em especial dos combustíveis
Houve uma baixa, a gente até estranhou uma baixa relativamente igual ao aumento que teve, né? Houve uma entrevista do presidente do Sindicato dos Donos dos Postos de São Paulo, quando houve esse aumento de cerca de 45 centavos o litro, ele alegando que houve um aumento por conta de manter o capital de giro dos postos. Isso é uma justificativa que se dê publicamente em nível nacional ou, na realidade, essa redução de média de 50 centavos, quando veio o imposto, quando subiu, essa lógica das notas, ela pode ser explicada de alguma forma? Veja bem, é uma questão de contabilidade, né? Então, nós solicitamos de todos eles o valor das notas fiscais, se estão dentro do parâmetro que o governo deu dos 41%, 41 centavos, né? E aí sim, nós vamos poder, inclusive teve alguns municípios que o Ministério Público solicitou nossa ajuda nesse sentido, né? De colhermos essas informações para que nós possamos vir a autuar ou não essas empresas pela prática infrativa referente ao artigo 39, 10 e 5 do CDC. Pronto. A gente vai voltar a falar dos postos, mas num outro contexto de outras demandas de reclamações. Odon, brincando contigo, quando eu te convidei para a gente me discutir aqui a quantidade de PROCONs, eu vou dar uma expressão, eu vou cometer uma confidência, você me disse, brincando, ainda evidentemente. Faltou um, viu? Aí você me disse, brincando, tem PROCON que só a gota. Como é que precisa de tanto PROCON, ou como é que funciona um PROCON ligado com o município, com a Assembleia? O consumidor, na realidade, a gente vai procurar quem finalmente? Fábio, me deixa eu ser saudosista. Eu, quando iniciei defesa do consumidor no estado da Paraíba, ninguém sabia nem da existência do PROCON estadual. E eu não fui o primeiro dirigente do PROCON estadual. Antes de mim, vieram 2 ou 3 dirigentes do PROCON. Mas nós procuramos fazer uma política voltada para o consumidor, né? Então, cumprir fielmente os ditames do Código, ou seja, dar uma divulgação ampla. Não adianta um órgão de defesa do consumidor trabalhar, por exemplo, uma situação tão grave como é essa do combustível, dos dois lados, né? Para os postos e para a população, né? E não se dá uma explicação para a sociedade, não se explicar, por exemplo, o fundamento de se autuar um estabelecimento comercial. Então isso é próprio do órgão. Quando ele entra com uma ação, ele também tem por obrigação de publicar um edital que entrou com uma ação, de dar divulgação ao seu trabalho. Então o trabalho do PROCON, ele é de divulgação. E eu digo, sem medo de errar também, que uma das primeiras empresas a me abrir as portas para a divulgação da defesa do consumidor foi exatamente o Sistema Correio de Comunicação, num programa de Luiz Otávio, né? Então eu tinha uma participação toda quarta-feira no programa e que rendia uma audiência significativa. Foi aí que cresceu sistematicamente a defesa do consumidor, principalmente aqui na Paraíba. Aí surgiram essa possibilidade de criação de PROCONs. Olha, o importante não é a denominação. Então nós temos o Ministério Público que criou recentemente um PROCON. Mandou-se uma lei para a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e criou-se, dentro do âmbito do Ministério Público, um órgão chamado também PROCON. A denominação e ficou com o MP-PROCON. Já o Estado tinha um programa de orientação e defesa do consumidor que era, à época, ligado à Secretaria de Cidadania e Justiça, depois ele passou para a Defensoria Pública e retornou agora ao Estado como uma autarquia de defesa do consumidor. E aí surgiram em alguns estados o próprio Ministério Público criando essa figura do MP-PROCON. O primeiro estado foi Minas Gerais, era um comando constitucional. O segundo foi o Ceará. O terceiro, o Piauí, porque tínhamos um problema lá seríssimo para a criação do PROCON a nível do estado, que não conseguia se aprovar a lei na Assembleia. De forma alguma, toda vez que ia, voltava, não tinha condições. Então o Ministério Público cria e agora o estado da Paraíba com o MP-PROCON. Minas Gerais surge com a ideia de se criar um PROCON na Assembleia Legislativa.
Aí se irradia para outros estados da federação. Ceará também tem um MP, aliás, tem um PROCON, Assembleia Legislativa. Piauí. O Piauí também criou o PROCON, Assembleia Legislativa. A Paraíba também cria, na época do presidente Arthur Cunha Lima, o PROCON, Assembleia Legislativa. Vem o município, e aí eu sou municipalista, eu acho que as ações elas acontecem nos municípios, e aí tentei, à época, a criação dos PROCONs municipais. E cabe ao PROCON coordenar o PROCON estadual, fazer a coordenação desse sistema estadual de defesa do consumidor. Vou perguntar para você se isso acontece, viu? O PROCON do estado tem esse papel preponderante. Aí nós vamos para um outro aspecto. Esse poder de polícia. A doutora Kessia falou há pouco que o PROCON chegou a autuar, né, alguns estabelecimentos comerciais. Ele tem esse papel, então tem o Estado, tem o poder de polícia. Então é dado ao Estado esse poder de fiscalizar e aplicar as sanções que estão definidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, lá no artigo 56, que é regulamentado por um decreto, o decreto 2181/97. E também se cria o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse sistema ele é gerido ou coordenado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Tem um departamento que trata com essas questões dos PROCONs, que é o Departamento de Defesa do Consumidor, o DPDC. E depois nós temos os órgãos estaduais, federais e municipais e as entidades civis de defesa do consumidor. Elas formam o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É muita coisa. É muita coisa, né? Então é muito chão para a gente aprender a lidar com esse sistema. Uma coisa interessante, Fábio, mesmo o PROCON estadual sendo o coordenador da política estadual de defesa do consumidor, nenhum PROCON municipal de João Pessoa, de Bahia, de Campina Grande, de Cabedelo, Santa Rita, e de qualquer... Ele não está obrigado a seguir as diretrizes do PROCON estadual. Por quê? Porque ele tem autonomia, mas ele tem que ser harmônico. Olha, você está tratando da defesa do consumidor e um órgão que também trata da defesa do consumidor pensa diferente de você. Então, nós vamos ter aí um antagonismo e enfraquece o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Aí eu pergunto, Kessia, o consumidor prejudicado, ou que esteja se sentindo prejudicado, vai recorrer a qual PROCON? E só para complementar, só para lhe dar um fôlegozinho, essas autuações que o PROCON estadual fez aos postos, foram 7 ou 8, e o municipal 50. Vamos supor que um posto tenha sido notificado pelo PROCON estadual e pelo PROCON municipal. São duas autuações ou qual que qual que aí vale? Vai haver o bis e idem, né? Aí quem vai dirimir isso aí vai ser a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Se houver, não? Né? Se houver. Mas nesse caso não houve. Nós autuamos, notificamos mais de 40 postos, autuamos 7 e eles notificaram 50. Entendeu? Não é? O auto é diferente, porque nós temos o auto de constatação e o auto de infração. Só para você ter ideia, você perguntou, precisa de tanto PROCON? Nós ainda temos mais um, que é o PROCON da Defensoria Pública, o NUDECON. Está para ser criado. Não, já foi criado, já está sendo instalado. E qual é a diferença? O PROCON do Estado da Paraíba, os PROCONs municipais, ou o MP PROCON, ele tem o poder de polícia. Ele pode fazer com que a empresa aplicar as sanções, as penalidades previstas no Código. Já o PROCON da Assembleia e o NUDECON, da Defensoria Pública, vai até a parte de audiência e ali finaliza. Certo. Entendeu? Não tem aplicação de sanção à empresa. Tá bom, a gente vai dar... Ô Fábio, interessante. Para o consumidor, né? Eu era dirigente do PROCON municipal e uma senhora, nós autuamos uma empresa e essa senhora tinha reclamado. E ela, todo dia no PROCON, pagou a multa e, olha, eu não sei ainda, mas eu vou mandar procurar saber se pagou ou não. Aí, certo dia, a responsável pelo cartório olhou para mim e disse, olha, ela pagou a multa. Aí ela olhou para mim e disse, doutor, eu recebo quando esse dinheiro?
Então, é preciso dar essa informação à população. Essa vai ser uma das perguntas que a gente guardou para vocês aqui. Bom, pessoal, a gente vai dar um intervalozinho, tomar uma aguazinha e a gente volta com mais informações sobre esse debate sobre os PROCONs que estão espalhados aí pela Paraíba. Bom, estamos de volta com o Correio Economia e hoje nós estamos debatendo o funcionamento dos PROCONs e a importância deles na relação de consumo. Os nossos entrevistados de hoje são a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana, e o advogado e professor especialista em direitos dos consumidores, Odon Bezerra. Bom, eu vou chamar uma artezinha sobre as reclamações do PROCON municipal. Esse ano, a Oi, a operadora Oi, foi a recordista, continua sendo, né? Com 349 reclamações, a Claro 199, a Cagepa 156, a Vivo 119, Energisa 118, Sky 116, a Caixa Econômica 111, a TIM 98, Banco do Brasil 93 e Itaú Card 92. Kessia, só de operadora nós temos operadoras, 1, 2, 3, 4, todas. Bancos, 1, 2, 3, todos. Por que tanta reclamação? E o consumidor sempre se pergunta, onde é que vão essas multas que são aplicadas, se pagas, esse dinheiro vai para onde? É um pouco daquela citação que o Odon fez. Esse dinheiro, se for pago, vai para onde? E por que, se não são pagos, por que os bancos, principalmente, continuam infringindo e prejudicando os consumidores e as operadoras de telefonia? Pois não, Fábio. As multas que elas são aplicadas pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor por qualquer PROCON, as empresas são notificadas. Primeiro, chamar a atenção que no município de João Pessoa não difere do PROCON estadual, que nós temos quando nós iniciamos, nós só tínhamos 2 unidades do PROCON do estado e hoje nós já temos 16 e até o final do ano nós teremos mais 4, inauguração de mais 4. Por quê? Qual é a diferença? Por que eu estou chamando essa atenção? Porque naquele município que não tem um PROCON municipal, tendo a unidade do PROCON estadual, todos os municípios circunvizinhos, eles vão poder ser atendidos. Nós temos jurisdição a circunscrição em todo o estado da Paraíba, né? Então, a empresa ela é notificada, o nosso difere a nível de estado um pouquinho, mas a telefonia, a Oi, ela está em primeiro lugar, em segundo lugar vem a Energisa, terceiro lugar vem a Oi Fix, quarto lugar vem a Cagepa e assim sucessivamente. Está entendendo? Então, não difere muito, mas a ordem é um pouco diferente. Mas como é que são aplicadas essas multas? Eu digo sempre que o PROCON do estado da Paraíba é o PROCON que mais resolve, tem mais resolutividade imediato. Eu tenho esse número aqui, inclusive. Porque o PROCON do município, ele teve 3.000 e poucas, 3.000 e algumas notificações. 3.632 reclamações. Essas 3.632 reclamações são referentes à unidade do PROCON municipal, da sede, ao PROCON móvel, o Ministério Público, o MP PROCON e uma unidade que eles têm em Mangabeira. E só a nossa sede, referente ao mesmo período, teve quase 6.000 reclamações. Foram, estou aqui, 8.000, não. 8.000 em todo o estado. 153 em todo o estado. E 6.000 e pouco na nossa sede. Sim, quase 6.000 na nossa sede. Isso. Ou seja, e por que isso? E ainda é pouco, porque a demanda é muito grande. Entendeu? Sem contar que nós temos também um atendimento online, que o consumidor reclama através do nosso site. Temos também o consumidor.gov, que possibilita ao consumidor ele fazer sua reclamação do seu próprio celular, sem sair de casa, e a empresa tem 10 dias para resolver o problema dele. E aí, quando nós temos mais de 50% de resolutividade no nosso atendimento preliminar, só que o consumidor vai ao PROCON, com uma única ligação nós resolvemos o problema dele. Quando nós não resolvemos, aí nós abrimos uma reclamação e marcamos uma audiência. E o nosso índice de resolutividade em audiência também é altíssimo. Que, somando as audiências com o atendimento, nós temos na nossa sede 88,29% de resolutividade. É o que está aqui. Agora, então... E só uma coisa, em relação às multas, aí essas empresas, nós temos em torno de 18%
que eles não fazem acordo. Esse número que não faz acordo vai para a consultoria jurídica. E a consultoria jurídica ela vai emitir um parecer dizendo se houve a infração, porque nem sempre ocorre a infração. Alguns processos eles são considerados insubsistentes. E aí nós notificamos a empresa para que ela pague. E nós temos realmente um número significativo de empresas que pagam. Elas pagam? Elas pagam. Dinheiro... Em 2 anos eu já arrecadei mais de 10 milhões de reais. Opa, e esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro ele é revertido exatamente, volta para a sociedade, através de palestras, através de criação de mais órgãos de proteção e defesa do consumidor, através de materiais educativos, tudo voltados para o consumidor dessa forma. É por isso que eu saí de 2 para 16, tenho mais 4 para inaugurar. Tem todo um custo por trás disso, de pessoal, de tudo. E o dinheiro ele só pode ser utilizado única e exclusivamente na defesa do consumidor. Nossa lei da autarquia, ela prevê que uma parte dessas multas seja utilizada para a manutenção do órgão. E ela é feita dessa forma. Mas, por exemplo, daqui a pouco eu coloco você na... Por exemplo, Kessia, se o dinheiro de uma multa, por exemplo, um banco, que eu sei que o banco não paga, o banco prefere ser autuado e não paga nunca. Isso aí não pagava. Sei. Olha, não pagava, né? deixa eu te falar uma coisa, Fábio. Eu advogando, hoje eu fico mais na advocacia. E conversando com um colega advogado, ele disse, olha, eu já estou começando a refletir essa questão do cidadão que entra com a reclamação no PROCON e que depois vai à justiça. As empresas estão pagando 2 vezes, porque estão pagando uma multa ao PROCON e o consumidor está ganhando a ação e está sendo ressarcido os danos morais e às vezes materiais. Na justiça, então, o consumidor pode ter receber... Isso, exato. Exatamente. E o PROCON de jeito nenhum? O PROCON é uma multa, e olhe que nossas multas não são baixas. A nossa menor multa é de 200 UFIs, que é o FII estadual, é 46 e pouco, chega a quase 10 mil reais. Qualquer problema, houve a infração e foi multado, ou não resolveu em audiência e teve a infração, a multa é de R$ 9.890. Ela vai subindo gradativamente, mês a mês. E então a empresa, nós notificamos a empresa, ela tem um prazo de até 10 dias para o pagamento voluntário com 50%. Em 30 dias, pagamento voluntário com 40% de abatimento. E posterior a isso, ela é inscrita em dívida ativa e nós já temos várias empresas inscritas em dívida ativa que vão ter a restrição de poder negociar posteriormente. Certo. Ou seja, o PROCON, o governador do estado, nosso governador Ricardo Coutinho, ele transformou o PROCON numa autarquia, deu total condição para que nós fizéssemos todo o processo administrativo do PROCON na sua plenitude e cheguemos, inclusive, a executar essas empresas. E aí é por isso que vem o respeito, por isso que vem esse número crescente de reclamações, essa confiança que o consumidor, que ele vai ao PROCON do Estado e lá ele tem seu problema resolvido. Né? Muito mais credibilidade. Odon, continuando em banco, tem uma lei de Fernando Milanês, quando era vereador, sobre a lei da fila. Assim, ninguém é advogado de banco, muito pelo contrário, quer que banco se exploda não por bandidos. Mas essa lei, Odon, ela não é um pouco muito dura para o banco, porque mesmo quando tem poucas pessoas, é humanamente impossível, dependendo do caso, um consumidor ser atendido em 30 minutos quando tem 3, 4 pessoas na frente dele. Quer dizer, é uma lei que protege o consumidor, mas ao mesmo tempo não tem como o banco atender. Claro que se contratar um batalhão de caixas, um batalhão de pessoas para Olha, essa lei, ela inclusive chegou a ser questionada pelo STF, da sua constitucionalidade. E foi considerada constitucional. Então é lei. Então temos que cumprir. Então eu saio para um banco, aonde eu até brincava muito quando eu era do PROCON, e dizia que banco só falta cobrar de você uma coisa, o ar que você respira lá dentro. Porque tudo ele cobra. Né? Então ele cobra o extrato, ele cobra a manutenção de conta, ele cobra emissão de boletos, ele cobra uma série de coisas e o consumidor vai pagando isso sistematicamente. E tem mais, ele pega seu dinheiro, empresta e quando lhe empresta o juro é bem maior.
né? Então, nós temos também que olhar o papel social do banco. Então, nós não podemos ter uma visão monocular, de forma alguma, porque um contrato bancário, ele gera riqueza. Olha, você financiou o seu carro. Então, se foi um contrato justo, se foi um contrato que você saiu satisfeito, que ele cobrou um juro correto, então ele distribuiu riqueza. Um agricultor que quer expandir, que quer vender. Então, o banco tem um papel social grande. Bem, voltando à lei da fila, é lei. E uma coisa que eu não me conformo de forma alguma é quando um cidadão vai ao banco, apenas 1 ou 2 caixas para atender uma multidão. Você vê uma bateria de caixas. Eu, quando era do PROCON, eu chamava o fiscal e dizia, olha, vá fiscalizar determinado banco. Se a bateria de caixa estiver lotada, estiver ocupada por todos os caixas, olha, você tem que relativizar a coisa. Agora, se estiver 1 ou 2, pode autuar. Por quê? Porque não é justo. É um trabalhador a menos e ele ganha muito mais. E ele quer que o cidadão não vá mais ao banco. Né? Então a internet, o caixa eletrônico, ele não quer que... Mas nós temos que ver a transição, meu caro Fábio. Essa transição, muita gente sofreu. Quantos idosos não perderam dinheiro num caixa eletrônico com um chupa-cabra, com um estelionatário, e eles se eximindo de responsabilidade de indenizar aquelas pessoas que estavam dentro do estabelecimento comercial, se passaram funcionário e eles não tiveram o poder de vigilância. E aonde essas pessoas vão buscar o seu direito? Na justiça ou nos próprios PROCONs. Tem algum caso desse lá? Só o que tem todo dia. Bastante. Só o que tem. Vários, todos os dias. Todos os dias nós temos vários casos. Então você veja, eu entendo, Fábio, até para fechar o meu posicionamento, que comete também dano moral. Porque quando você não obedece à lei, então você está cometendo dano moral contra aquela pessoa. Olha, eu vou para um banco, eu tenho pressa, e eu passar 2 horas para ser atendido, hoje, tempo é dinheiro. Então eu deixei de fazer alguma coisa porque eu tinha que estar numa fila de banco onde tinha um caixa para atender uma multidão. Irrita-se o caixa, que infelizmente, coitado, ele não tem culpa, e muitas vezes, como ontem mesmo, eu estava na Caixa Econômica e uma senhora irritou-se, levantou-se, esbravejou, foi em cima do caixa. E ele, com muita paciência, olha, a senhora tenha paciência, a senhora vai ser atendida, porque tem muita gente, tem um FGTS. As contas inativas. As contas inativas, exatamente. Então, veja bem, nós temos que entender algumas condições. Agora, você sair em dias normais, chegar num banco, passar 2 horas, apenas um caixa ou 2 atendendo, é um verdadeiro absurdo. Eu acho que deve se punir administrativamente, os PROCONs aplicando as sanções, e esses consumidores, no meu entender, poderiam chegar até a justiça e pedir dano moral. Já vi jurisprudência nesse sentido. Infelizmente, aqui os nossos juizados especiais, eles têm sido muito púdicos nesse sentido, mas eu entendo que cabe o dano moral. Ok, a gente vai tomar mais uma aguinha. Só uma observação, a gente convidou o Elton René, o Ricardo Holanda, que era o então coordenador do PROCON Municipal de João Pessoa. Aí o Elton assumiu, ontem ainda está para assumir, assinar, e eles não puderam vir, fica só o registro que nós convidamos o pessoal do PROCON Municipal de João Pessoa para esse debate. Bom, pessoal, estamos de volta ao Correio Economia e hoje o debate é sobre a atuação dos PROCONs e a importância deles no relacionamento com o consumidor. Os nossos entrevistados de hoje são a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana, e o advogado, professor especialista em direitos do consumidores, Odon Bezerra. Kessia, a gente já falou aqui que as operadoras de celular, os bancos, a Energisa, qual o papel das agências reguladoras em tanta agressão, tanta má prestação de serviços aos consumidores? Você falou bem. Má prestação de serviço, né? Nós entendemos que a agência reguladora seria para regular.
mas nós temos problemas com as grandes maiorias delas, a exemplo da Anatel, da Aniel, né, dentre outras. Então, nós, órgãos de proteção e defesa do consumidor, gostaríamos que essas agências reguladoras realmente elas fizessem um papel mais efetivo, que nós pudéssemos dar essa proteção ao consumidor. Mas eu acho muito tímido e que, de uma certa forma, dificulta muito o nosso trabalho. Na tua opinião, o Dom pode até também entrar nessa... Por que é tímido? A gente vê que as agências reguladoras nos parecem órgãos de faz de conta. Que não regula nada, que as operadoras fazem o que querem, parece mais, desculpa, cabides de emprego, botam pessoas que na realidade são técnicos que não entendem de nada, gerentes que entendem muito menos e também deixam os consumidores nos estados sem qualquer tipo de representação. Aqui na Paraíba, eu acho que nós só temos uma pessoa na agência, na Anatel, uma pessoa na Anel, quer dizer, é muito pouco para tanto problema. E aí Vamos lá. Eu até brincava certa vez aqui num programa de televisão, eu não vou dizer qual era a agência, eu dizia que ela era igual a orelha de freira. Todo mundo sabia que existia, mas ninguém via. Né? Então, e provoquei com isso um debate e ela apareceu. Né? Chegou aqui para debater e, inclusive, começou a fazer um papel. Eu tive a oportunidade, a nível de Brasil, de fazer essa discussão, Fábio. E ouvi das agências, muitas vezes eles dizerem que não estão dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, eu até que eu estava contrário, mas eles têm um papel de regulação do mercado. Eu lembro que eu fui eleito representante a nível norte e nordeste do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nós fazíamos parte do Conselho de Consumidores aqui da antiga Saelpa, hoje Energisa, e aí houve uma eleição a nível de Brasil e eu fui eleito para o representante dos consumidores do Brasil a nível, e bem naquela época daquela crise hídrica e faltando energia em todo o Brasil, e tudo esbarrava no ONS. E eu fui para dentro do ONS, achei espetacular, os técnicos bem abalizados, homens íntegros. Todavia, eu via a ineficiência. Por quê? Primeiro, porque eles estabeleciam, e queriam inclusive fazer isso conosco aqui na Paraíba, um valor de tarifa. Vinha de cima para baixo. E queriam fazer a discussão aqui na Paraíba, única e exclusivamente para cumprir um papel. E aí os PROCONs sentarem e referendarem. Então eu não me passava para um papel desse de forma alguma. Eu questionei. Para você ter ideia, esse questionamento acabou com uma ação na Justiça Federal. Na época, eu, o doutor Sagres, doutor Dulciran Farena, nós somos a Justiça contra o aumento que foi dado aqui à antiga Saelpa, depois à Energisa. E discutimos isso, nós passamos um dia dentro da Energisa só discutindo a tarifa de energia elétrica. E não nos convenceram. Nós não nos dobramos de forma alguma, mas havia o referendo da ANEEL. Então, nós temos que, vou repetir uma frase que eu disse no Congresso. Olha, nós estamos tratando de energia que é luz. Então, nós temos que tratar isso às claras com os consumidores. Né? Então, estava muito escuro. A forma como... E era uma equação matemática absurda. Pouca gente sabe, por exemplo, tarifa verde. Então, é bom que se explique qual o melhor horário de você tomar um banho de chuveiro elétrico, a hora que você deve desligar o seu ar-condicionado. Tudo isso tem que ser repassado para a população para economizar. Né? Mas não se faz. E esse papel, na minha concepção, também deveria ser das agências. De fazer campanhas educativas. Isso. A própria agência que regula a questão da aeronáutica,
da ANAC. Nós temos que ter mais transparência. É preciso dar mais informações aos consumidores, mostrar o que seja um overbook, um no-show, mostrar a essas pessoas que tem que ter o respeito de chegar e dizer ao consumidor, no momento em que há o overbook, se fazer um leilão dentro de uma aeronave. Quem é que sabe isso no Brasil? Poucos. Que tem um PROCON em Bahia, lá no aeroporto. Exato. O PROCON, não, e sexta-feira passada nós fizemos uma ação, uma blitz nacional. Eu caí para trás quando eu vi o resultado, que foi de assustar. Todas as 3 operadoras que estavam funcionando, todas elas, 2 notificadas, uma autuada. Né? Inclusive, aí, como foi de âmbito nacional, inicialmente era somente para verificar essa questão da resolução 400 da ANAC. Eu disse, bom, já que nós iremos fazer uma geral. Eu não vou fazer de conta. Para que foram fazer isso? Né? Então, eu chamei Vigilância Sanitária, chamei Corpo de Bombeiros, chamei a Comissão de Defesa do Consumidor, chamei o PROCON Municipal, fomos todos irmanados e lá nós verificamos produtos vencidos, produtos que não tinham a precificação de forma correta, a não colocação das modalidades que a ANAC diz que o consumidor tem que ser informado, se ele não levar, não comprar a passagem dele, ele não levar a bagagem, é mais barata, só a bagagem de mão. Então, tudo isso nós verificamos no âmbito da nossa fiscalização. E tanto aqui como em Campina, eu acompanhei as 2 fiscalizações, elas tiveram autuações. Agora, essa lei, essas novas regras, regulamentações da ANAC, é outra coisa fora que disso. Nós, órgãos de proteção e defesa do consumidor, não sentimos que ela baixou o preço. Aumentou, né? Porque quando você paga, o consumidor, o passageiro, compra uma passagem com o mesmo preço e tem que pagar a bagagem, está pagando mais caro. Que nós entramos com a ação civil, né, que a primeira foi de Fortaleza, mas foi vários estados da federação que entraram com a ação. O juiz prevento foi o de Fortaleza e nós inicialmente suspendemos, tivemos uma liminar no sentido de não permitir que nós pudéssemos ter tanta bagagem despachada como a bagagem de mão. E posteriormente essa liminar caiu e hoje você paga se você quiser levar a bagagem despachada. Ô, Fábio. E os preços não baixaram. Nunca. É por isso que a gente pressiona as agências. Você vai ter que toda vez saber se aquela balança está regulada, está com a tara. Por isso foi o Inmetro. Por isso que o Inmetro foi também para acompanhar os PROCONs. De 12 foram 13 interditadas. Né? Não, foram 17 balanças. 17 balanças, salvo engano, foram 7 que tiveram problemas. Em Campina Grande foram 6, 3 estavam irregulares. Estavam com um peso a mais para o consumidor. Do jeito que ela poderia estar a mais, ela automaticamente pode estar a menos. E sem contar que cada consumidor estava levando 20 gramas a mais na sua bagagem. Também vem uma questão de segurança. Né? Então, a gente tem que olhar um todo numa fiscalização desse tipo para poder auxiliar o consumidor e proteger os seus direitos. Porque aí a gente bate nas agências reguladoras, né? Essas regras da ANAC são totalmente impraticáveis, que encarecem a viagem e colocam a risco, porque se você pode levar hoje uma bagagem com 10 quilos na mão, aumentou 5 quilos. Quer dizer, a insegurança, acho que... Mas aí eles utilizam o avião para levar outras cargas, entendeu? Quer dizer, para a gente isso não barateia, viaja com menos combustível, que a aeronave vai mais leve, entendeu? E isso, como isso aqui, o correto seria voltar para o consumidor com passagens mais baratas. Voltar ou pelo menos repartir, né, esse lucro, mas não. E a gente não verifica isso. Não, teve uma época que até as companhias aéreas eram mais flexíveis, né? Havia menos controle, né? Kessia, o PROCON, tem um PROCON lá no aeroporto? Não, né? Não, nós já tivemos unidade e estamos para instalar novamente no aeroporto. Por que saíram? Assim, não tinha... Olha, o Fábio, próprio passageiro não tinha informação de que funcionava? Fábio, essa unidade foi bem anterior a eu assumi o PROCON do Estado. Na verdade, como eu lhe disse, quando eu assumi, o PROCON só tinha 2 unidades.
Apesar de eu já ter sido de PROCON de outras vezes, tínhamos Já duas tinha, né? unidades. Hoje nós já temos 16. Né? Também estava desativado o posto da PBTU, porque tem todo um custo, Isso. uma operacionalização para isso. E nós estamos voltando a essas unidades. Ô Fábio, voltando à questão de, se der tempo ainda, né? Não, logicamente. Essa questão de passagem aérea. Então você viaja e, por exemplo, você vai a Brasília e resolveu tudo, eram 3 dias, você resolveu em 2 e quer voltar. Aí você vai ter que pagar algo bem absurdo, não é? Porque você quer antecipar um voo. Se você quiser adiar também, você vai pagar. Olha, isso já foi extremamente debatido e eu admito que o consumidor pague uma multa, mas não uma multa tão elevada como as empresas cobram. Nisso melhorou um pouco. Nisso né? melhorou um pouco, porque muitas vezes, algumas vezes, quando você ia pagar uma multa, era até mais cara do que a própria passagem. Hoje em dia, com a resolução da ANAC, isso não pode ser mais acontecer. Superior. Não pode ser mais superior. Mas mesmo assim ainda deixa muito a desejar. Kessia, queria te agradecer. Finalmente, bem rapidinho, o consumidor procura aqui PROCON. Qualquer PROCON. O PROCON do Estado da Paraíba funciona de segunda a sexta, de 8 até as 16h30. Pode nos procurar também através do nosso 151 ou através do nosso site www.procon.pb.gov.br, que inclusive pode fazer sua reclamação online. Estamos à disposição e o PROCON que ele sentir confiança, ele deve procurar. E aquele Sim, aplicativo? E só informando também ao consumidor que nós temos um aplicativo no Portal da Cidadania, www.portaldacidadania.pb.gov.br, onde o consumidor ele vai ter acesso ao preço dos combustíveis praticados no nosso estado. Lá tem a última pesquisa, o consumidor vai verificar o preço de cada combustível, o preço mais barato, o preço mais caro, inclusive com a indicação através do Google Maps, aonde é que é o caminho até aquele posto. Então é mais uma informação, brevemente estaremos disponibilizando igual serviço para a cesta básica, né, para que o consumidor ele possa saber os preços médios praticados no mercado e assim fazer suas compras com uma economia considerável. Pronto. Boa pauta para amanhã, viu, Kessia? Amanhã te liga para a gente. Iodon, e aí? Tudo em paz, Fábio. PROCON. Bom estar aqui com você, de falar do que a gente gosta, o que a gente diz o dia a dia na sala de aula, da minha militância na advocacia, que ainda é voltada, na minha concepção, na minha parte no escritório, para a defesa do consumidor. Tá ok, pessoal. Gostaria de agradecer a presença do Odon, da Kessia, que são nossos escudos contra as empresas, que são os comandantes dos PROCONs. E como eu sempre digo, debate bom termina logo. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.